E aí, meus Lord Bidos, e aí, meus Bidos Sith, e aí, meus Bidos Inquisidores. Bom, galera, hoje eu estou aqui para falar sobre uma fase extremamente elogiada no mundo dos quadrinhos, dentro do mundo de Star Wars, que eu estava muito ansioso para ler, e em prol dessa comemoração do dia 4 de maio, May the 4th be with you, eu decidi ler toda essa fase escrita pelo Charlie Soule envolvendo o grande vilão e personagem Darth Vader. Então eu peguei todas as edições mensais de Star Wars que eu comprei na época que eu fiquei muito fã de Star Wars, que foi lá na época que eu terminei Clone Wars e Rebels. E aí, cara, eu decidi ler, entendeu? Vocês podem ver que eu tenho aqui a partir do número 2, mas até a edição final, que é a 12, né? Só que como eu não consegui a 1, eu não sou um cara qualquer, né? Eu não vou aqui trazer um review incompleto. Então eu fui lá, né, na pirateação da vida, busquei online e li as primeiras duas edições do primeiro volume, que teria no primeiro volume, que eu não tenho aqui, e que, aliás, é a capa deste computador aqui. Então, enfim, tá em tudo. O primeiro volume aqui tá de uma forma ou outra, entendeu? E aí, eu li as primeiras edições e depois eu prossegui com as edições que eu tinha. E agora eu vou fazer o review completo do que eu achei, do que eu gostei, do que talvez eu não tenha gostado sobre toda essa fase envolvendo o grande vilão Darth Vader. Aliás, vale destacar, todas essas edições compiladas estão no ônibus de Darth Vader que saiu pela Panini recentemente. Palpatine foi o Lord Sith que não conseguimos encontrar. Você, nossa grande esperança para a força, era seu alvo. Ele o pegou, tomou posse de você e o distorceu até essa sua nova forma. Submergiu-o no lado sombrio. Você é uma ferramenta, pouco mais que um droide, enviado para pisotear o lado luminescente da força. Mas é impossível. A força é eterna. Não pode ser parada. Não enquanto houver vida. Após se render ao lado sombrio e perder a sua amada, Anakin Skywalker morre e aceita sua nova vida como Lord Darth Vader neste novo império estabelecido pelo Palpatine. Mas agora, ele busca encontrar qual é o seu lugar no meio de toda essa baderna. E esse acaba sendo o ponto mais interessante do quadrinho, de que ele realmente ocorre precisamente após a cena do Anakin descobrir que a Padmé está morta, onde ele vai se estabelecer como esse grande Lorde dentro da galáxia. Ao mesmo tempo que ainda traz muito da irresponsabilidade e imaturidade do jovem, porque ele ainda é jovem. Então tem ele discutindo com o Palpatine se ferrando, tem ele criando seu sabre de luz vermelho, tem ele criando sua torre em Mustafar, tem ele destruindo informações importantes dos Jedi por puro ego, tem ele entendendo que agora é realmente uma força que estabeleceu inimigos e deve estar pronto para ser atacado a qualquer hora. Tudo isso enquanto se entende como alguém muito conectado ao lado sombrio, mas que precisa dar passos mais precisos para não se perder. E é dessa maneira que Charlie Soule demonstra extremo conhecimento em como prosseguir com a sua fase, criando momentos que homenageiam o passado, o futuro, onde ele cria pontos de fanservice ou referência que empolgam para aqueles que conhecem o universo além dos filmes, ao mesmo tempo que cria uma narrativa explorando leves fatores envolvendo a força e o lado sombrio, assim como trazendo Jedi sobreviventes que esbarram com o vilão, de modo que não deixe o fã mais fanático zangado e traga informações e aventuras úteis que fazem valer a pena o gasto pelo quadrinho. Ou seja, sendo eu um cara que adora Star Wars e que sempre se questiona se realmente vale a pena comprar HQs deste mundo, mesmo eu já tendo muitas garantidas, essa foi uma compra, uma leitura que realmente me trouxe a sensação de que valeu a pena. Não só porque eu sou um fã do personagem Anakin Skywalker, como também a história foi muito interessante, ela trouxe muitas coisas novas. Além de que, mesmo eu já sabendo do fim do Darth Vader, pensando na franquia como um todo, eu não deixei de me importar com o vilão e com outros personagens que foram aparecendo durante toda essa fase. O autor é tão sábio que ele não só consegue criar situações que vão te fazer se questionar como o protagonista vai conseguir escapar daquela situação, como, de pouco a pouco, apresenta determinados personagens que, conforme você compreende o raciocínio e o objetivo daquele Jedi, daquela família ou daquele povo, isso agrega para você se importar em como vão escapar do Vader
ou se pelo menos vão conseguir impedir o cara de conseguir o que quer. Uma das sacanagens mais geniais e sábias que eu vi aqui foi no arco de Mon Cala, que graças a este arco eu passei a me importar muito mais com os Calaminoanos e com a presença deles nos filmes, onde um grupo de rebeldes tenta sobreviver, mas obviamente não tem escapatória para todo mundo. E nessa, após o Vader passar o sabre, a página seguinte decide mostrar em poucos quadros a jornada que levou aquelas pessoas a estarem ali, contra o Império, te levando a se importar e ficar triste com a morte. Aí ele avança o nível e não mostra mais nenhum personagem morrendo. É ver que não tem escapatória e pronto. Ao olhar a página seguinte, tem um flashback, tu já entende e sente pelo ocorrido. Melhor do que isso, acho que fica pela escrita ser tão direta mesmo. Nenhum diálogo parece desnecessário ou traz a sensação de estar enchendo linguiça. E falta de linhas de pensamento, mesmo por vezes tornando angustiante não fazer ideia o que se passa na mente do vilão, também torna mais interessante acompanhar ele. Assim como, por uma edição, Soul traz a proposta de olharmos para Vader pelo ponto de vista de Tarkin, nos dando assim não a linha de pensamento de um personagem tão complexo, mas de um, entre tantos, refletindo e pensando sobre aquele homem de armadura, por ser o homem que ainda está crescendo em frente ao novo governo. O que torna ainda mais legal, aos poucos, como a história se preocupa em mostrar os diferentes pontos de vista em relação a essa figura que está sempre ao lado do Imperador, mas que não fala e ainda anda com um sabre de luz como se fosse um Jedi, por sinal. Tudo isso favorece bastante essa jornada de 20 edições que intercalam uma parte do mundo que conhecemos sendo estabelecido. Como Vader cria essa figura amedrontadora, como chama a atenção aqueles que o reconhecem como Anakin, e como se estabelece os próprios Inquisidores e as suas funções, já que eles acabam sendo treinados pelo próprio protagonista da história. Sendo bem legal acompanhar como cada um é diferente do outro, como cada um pensa diferente sobre o Vader e como cada um acabou nesse mundo. Pra mim, até explica mais o fato do Grande Inquisidor estar ao lado do Imperador Palpatine e do Darth Vader na série do Obi-Wan Kenobi, quando pra mim, ele sempre foi um vilão de baixo escalão, por assim dizer, sabe? Não que ele não fosse um grande vilão, que o Palpatine não confiasse nele ou algo do tipo, mas quando eu vi ele na série do Obi-Wan ao lado do Vader, eu falei, nossa, o cara até que tem uma importância maior do que eu esperava, né? E agora, por conta desse quadrinho, eu entendi isso. Agora, se tratando de um quadrinho de Darth Vader, mesmo que eu não veja motivos para alguém ler sem ver os filmes, digo fácil que ainda assim é um personagem muito da hora de acompanhar pelos poucos momentos que medita, que relembra o passado, que tem visões de futuro, até alternativos, e mantém o seu rumo, crescendo aos poucos como uma ameaça a se temer, a fazer as pessoas olharem torto e buscarem ter mais noção do que vão falar antes de abrirem a boca. Nunca houve um quadrinho tão da hora de acompanhar um vilão quanto este. Além de que, não vou mentir, a cada página você torce por uma cena que vai mostrar que existe um Anakin dentro dele, e isso é bem legal. Mesmo que não mostre. A única coisa que eu acho que vai ficar confuso para quem só ler o quadrinho, e que eu acho que se mantém até mesmo para quem conhece os filmes e as séries, é do porquê o Darth Vader se rebaixa tanto em relação ao Palpatine. Porque assim, eu entendo que o Imperador é poderoso, ele solta aqueles raios azuis e os caramba, mas para um vilão que se mostra tão forte e poderoso, acabando com todos os Jedis e Inquisidores que se voltam contra ele, mas que se permite ser tratado igual merda pelo Palpatine, é uma coisa que não casa pra mim, não casa ele não, sabe, ir contra, dele tentar pegar o lugar do Palpatine, por assim dizer, porque a sensação que dá mesmo é tipo um pai e filho. O pai que trata o filho igual merda, o filho se machuca e aí o pai vai e fala, se vira, na vida você tem que se virar mesmo, toma teu rumo aí e sabe, tá cagando. É essa sensação que dá. E é uma coisa que não é respondida durante o quadrinho. Em nenhuma parte do quadrinho o Vader se mostra com muita raiva em relação a isso, tenta se virar contra, discute sobre esse assunto com alguém, nem que na meditação dele, entende? Então, enfim, é um negócio que realmente
não é explicado, não faz sentido e não é explicado. E mesmo que a gente tenha isso que não faça sentido, cara, se tem uma coisa que faz sentido é você comprar o ônibus da Panini que reúne toda essa fase, porque essa fase mensal assim é muito difícil de encontrar hoje em dia. Então o que eu recomendo é o ônibus. Eu sei que o preço deve estar um pouquinho caro, mas se você gosta de Star Wars, se você gosta do Darth Vader como personagem principalmente, é uma fase que agrega bastante. Ela é dividida em arcos, então traz aquela sensação dos desenhos animados que tem vários arcos e que num todo se complementam, sabe? Pra mim mesmo, eu adorei os arcos deste quadrinho, mas os meus favoritos de verdade são Incendiando Mares e A Luz Agonizante. Cara, esses dois arcos, os acontecimentos que tem a partir dentro deles, é uma coisa que eu vou discutir mais pro final do vídeo em uma área com spoilers. Num todo eu só digo que são os meus favoritos. Eu gostei muito do arco da Fortaleza, mas é um arco que ele mexe mais com a área mitológica do universo de Star Wars e que por mim só foi ganhar muito a minha atenção no seu final, quando ele traz ali muita referência, muita homenagem ao universo do Anakin como um todo. Já esses outros dois, ele traz novos personagens, novos acontecimentos, coisas que realmente mexeram comigo de forma de ficar empolgado, de temer pelos personagens, de temer pelo que estava acontecendo. Então, foram arcos que realmente mereceram a sua atenção e a sua valorização dentro deste vídeo. Agora, se tratando de algo que me surpreendeu e não decepcionou de modo algum, foi a ilustração de Giuseppe Camuncoli, que se mantém durante todas as edições, mantendo a estética e criando algo à própria forma que remete a um universo animado ou cinematográfico do qual conhece, não se baseando no rosto dos atores para apenas copiar e colar, como as revistas de Star Wars mesmo aparentam fazer. Aqui, o artista desenha a seu próprio modo e em momento algum desaponta, e sim faz o contrário, principalmente em volta de um elemento que eu adorei muito, que segue de acordo com os momentos em que o Vader medita, pois ele parece um ser do inferno totalmente queimado e dominado pelo lado encapetado. Entretanto, quando o corpo inteiro é visto, da sua cintura para baixo encontramos luz, a mesma luz que Luke ainda vê no pai, a mesma luz que o trará de volta no fim de tudo, sempre deixando ali a ideia de que realmente há luz, não importa o quanto esteja dominado pelas trevas. Sem contar as borboletas iluminadas que ficam voando, que me remetem demais ao pássaro da luz que acompanha a Ahsoka desde aquele enfadonho episódio onde a própria luz deu sua vida para salvar a Padawan de Anakin. E bom, apenas por fim destaco a edição 17 como uma das que trazem o ponto alto da beleza dessa arte, quando é finalizado o arco no planeta Munkala. Aliás, há uma última edição também escrita pelo Charlie Soule que se passa após esses vários arcos, em que eu acredito que vai funcionar e vai alegrar bastante a galera que já assistiu o filme Rogue One, pois é uma HQ que aparenta se passar no futuro, quando a Estrela da Morte já está ficando mais pronta, por assim dizer, e que traz certas conexões indicando que se passa bem próximo ao início do filme Rogue One como um todo. E nessa a gente tem uma mudança de ilustrador, já que dessa vez quem desenha é o Leonard Kirk. E que assim, ela é realmente muito boa, mas você fica tão acostumado a uma arte por tantas edições, dando uma personalidade para a fase em narrativa, momentos e combates, que esta soa inferior, principalmente pelo modo de desenhar a face das pessoas na galáxia. De resto, é isso. Por serem volumes mensais, não tem prefácio, não tem extra, não tem pós-fácil, só tem aqueles comentários de editores antes de você começar a edição e depois, obviamente, o anteriormente da história, né? É o básico de uma edição mensal em quadrinho, então não tem muito o que criticar ou algo assim pra agregar, sabe? Eu acredito que num ônibus, principalmente, do Darth Vader, né, pelo Charlie Soule, deve ter talvez extras mais bacanas ao final da história e que principalmente deve divertir mais aqueles que gostam disso, né? Eu pelo menos gosto disso, mas aqui não tem e fazer o que, né? A vida não vou ter mesmo de qualquer jeito. E assim como várias edições mensais que a gente encontra por aí, esta traz muitos erros e traz muitos
riscos gráficos nas edições, mas pela falta de enumeração de páginas que não tem em nenhuma dessas mensais e me incomodou, foi difícil de eu ter que anotar os erros que eu encontrava, eu decidi destacar aqui exatamente os erros mais grandiosos, por assim dizer, em toda essa mensal que eu li dessas 12 edições, desses 12 encadernados de mensais. No volume 3, na quarta página de visão alternativa do Vader, há um risco enorme na parte direita. Na antepenúltima página da segunda edição do volume 4, no último quadro, ele é pouco, deveria ser, ela é pouco. Na página 15 da edição 11, que está no volume 6, falta um ponto final ou de exclamação para o último balão. Na página 18 da edição que eu acabei de citar, faltou espaçar as palavras pra e viver no balão do terceiro quadro. Na página 9 da edição 12 do mesmo volume 6, há a falta de ponto no último balão. Na terceira, sexta e penúltima página da edição 14 do volume 7, há uns riscos azuis que pegam na metade da página. Péssimo! Na sétima página da edição 16 do volume 8, contando de trás para frente, há um erro grotesco de diálogo no quinto quadro, onde é dito, você possa pegar capturá-lo. E assim, ou você tira o pegar, ou tira capturá-lo para deixar pegá-lo. Na sétima página da edição 18 do volume 9, contando de trás para frente novamente, há uma estranha mancha de luz vermelha entre o primeiro e segundo quadro. Na penúltima página da edição 19 do volume 10, há um erro no terceiro balão quando existe um C entre todos e morrem. Simplesmente não tem sentido esse C. Enfim, a fase de Charlie Soule com o Darth Vader é uma lição de casa para aqueles que querem começar a escrever Star Wars e uma ótima recomendação para aqueles que querem começar a ler os quadrinhos dessa galáxia tão distante, no qual o autor demonstra saber trabalhar muito bem o seu protagonista, os seus antagonistas, o seu universo e a sua questão em relação ao próprio destino de acordo com o que a força deseja para você. Talvez você não tenha todas as respostas que gostaria em relação ao personagem, ao universo e por aí vai, mas você vai ter muito mais informações úteis e curiosas do que aquelas que você tinha tendo visto apenas os filmes e desenhos. Então, sim, pelo menos com alguma coisinha de informação você vai ter a mais lendo esta fase de Darth Vader. Vai agregar ter esta leitura, perder o seu tempo com a leitura de Darth Vader escrita pelo Charlie Soule. Galera, é isso que eu tinha para dizer em relação a essa fase. Eu realmente gostei muito de ler, de trazer para o canal. Foi até uma surpresa descobrir que eu tinha essa fase, porque eu via que era uma fase muito elogiada em relação ao personagem, e eu tinha comprado essas edições de Star Wars simplesmente porque eu queria ter todas essas edições de Star Wars. Eu sabia que tinha Darth Vader, sabia que tinha o Star Wars como um todo, mas eu não sabia que era exatamente a fase do Charlie Soule que estava nessas quadrinhos do Darth Vader, em relação, né, a esse quadrinho de Star Wars. Então, enfim, fiquei muito feliz com isso. E agora que eu falei tudo que eu tinha pra falar em relação a um review de Darth Vader, o quadrinho e tudo mais, né, recomendando pra quem quer o Omnibus ou algo do tipo, eu quero falar de spoilers. Então, se você liga para spoilers, eu recomendo que você saia agora, compre HQ e se inscreva no canal, curta o vídeo, essas coisas. E se você não se importa com spoilers, segue aqui comigo porque eu quero falar sobre certas coisinhas que eu adorei muito de ler aqui. Alerta de spoilers. Vamos lá, não quer dizer que eu vá comentar muitas coisas aqui nessa parte do vídeo, eu simplesmente quero falar sobre certas coisinhas que eu gostei envolvendo os arcos, sabe? Então, por assim dizer, eu gostei muito do arco envolvendo a força, né? Que eu acho que o título do arco é... A Luz Agonizante, é esse, o lance da Luz Agonizante, que mostra essa Jedi que ela tá buscando fugir do Darth Vader e tudo mais para conseguir passar as informações em relação às crianças que são sensitivas à força e estão vivas, né, após o expurgo do Império e tudo mais. Enfim, mano, a mulher mete o louco, toda velhinha, começa a combater com todo mundo, é muito da hora de acompanhar e eu simplesmente fiquei muito feliz com toda a mensagem do quadrinho, porque ela é capturada pelo Darth Vader e ela mexe com a cabeça do Darth Vader, falando como ele, sabe, ainda é meio que um cavaleiro Jedi, só que seguiu outro caminho, chama ele de Anakin Skywalker e tudo mais, e deixa ele super com raiva, sabe? E ela mexe com a cabeça dos clones, por assim dizer, porque os clones são contra Jedi, mas elas coisas estão, esse daqui é um Jedi, ó, ele tá usando
sabre de luz. Então ela mexe com a cabeça dele, e aí ele descobre, e aí ela meio que mexe com a cabeça dele no fato de que assim, mano, então... o Palpatine quer essa lista de Jedi por quê? Porque ele quer substituir você. Ele uma hora vai pegar essas crianças, vai transformar em Sith, e essas crianças não vão ter pernas, vão ter braços, então elas vão ser mais poderosas do que você. Então uma hora ele vai te substituir, tá ligado? E aí o Anakin se solta, e aí ele vai e destrói a informação de onde estão os Jedi. Tipo assim, o Vader poderia muito bem ir atrás das crianças, matar as crianças, fazer alguma coisa, sabe, por si próprio. Não, ele decide, pra não ter um concorrente, ele decide destruir a lista, pra nunca saber do Kanan, do Ezra, do Cal Kestis, tá ligado? Então o Vader foi muito puro. E eu adorei, porque é uma parte que mostra muito da emoção do Anakin saindo, e o que eu mais gosto no final de tudo é porque essa mulher, ela morre, mas falando assim, mano, uma hora a luz vai voltar. Eu tenho fé nisso. Eu tenho fé de que a gente tá passando por esse momento, vai durar um bom tempo, as pessoas vão sofrer, mas uma hora a luz dos Jedi reacenderá e as coisas voltarão a ser boas. E aí quando ela fala isso, mostra o local que ela tinha escondido de várias informações sobre Jedi, Sith, sabe? Várias coisas de lições muito boas da Ordem Jedi. E no fim quem tá encontrando é o nosso querido Luke Skywalker. Oh meu Deus! Foi a coisa mais linda que eu poderia ter lido. Eu achei muito bonito. Aí o outro arco que eu gostei muito foi em relação ao arco de Mon-Cala. Eu achei sensacional esse arco envolvendo Incendiando Mares, como é trabalhado o Império do Palpatine, sabe, crescendo em cima da galáxia. Eu acho que, de certa forma, eu acho que eu esqueci de falar isso no review como um todo, mas é porque o foco é o Darth Vader. Mas eu gosto muito de como esse arco, ele mostra muito como o Império começou a agir pros povos que não queriam aceitar o Império, não queriam aceitar as ordens do Império. E como eles simplesmente não deram escolha, tá ligado? Eles foram dizimando. E esse arco de Mon-Cala é muito sobre isso, e é muito legal porque tem esses Jedi que estão vivos ali. E aí, cara, é muito do caramba quando tem um certo Jedi que ele fica encurralado com a outra assim, e vários inquisidores estão ali, mas estão também certos clones que são os novos Stormtroopers, tá ligado? E aí o cara reconhece por uma marca na máscara que esses Stormtroopers são novos, que eles são clones feitos após a Ordem 66. Ou seja, eles ainda não receberam a Ordem de 66. Aí o Jedi é mó esperto, ele tá mó encurralado, tá os inquisidores na frente dele, ele vai e fala: executar Ordem 66. E aí, na hora, os Stormtroopers pegam como mira os Inquisidores, porque eles estão com o sabre, tá ligado? Eles têm a força também. E mete bala, e aí o Jedi consegue escapar. Mano, muito do caramba, juro, eu pirei muito nessa cena, eu vibrei, eu falei, caraca! Um Jedi usando executar Ordem 66, tá ligado? Contra! Pô, muito bom, muito do caramba. E aí, logicamente, ele é pego pelo Vader, ele morre, os carambal. Mas ele consegue boa parte do que ele queria, ele deixa a mulher escapar lá e meio que dá tudo certo pra ele. Então, tipo, tem essa tristeza. Mas enfim, é muito doido porque uma parte de Mon-Cala consegue escapar. E esse Jedi, mesmo que ele morre, ele fala assim, mano, eu consegui conquistar o meu objetivo, sabe? Tipo assim, certos calaminianos conseguiram escapar e eles vão ser meio que o ponto-chave pra nossa vitória. Tipo, como se ele tivesse visto o futuro. E aí nesse eu fiquei pensando, falei, caramba, é verdade, esses caras de Mon-Cala, eles aparecem no Rogue One e eles aparecem na trilogia original. Então é realmente um momento muito importante, sabe? Então, tipo, mano, eu achei do caramba, eu tinha esquecido, eu realmente valorizei a importância dos calaminoanos, tá ligado? E aí, o ponto principal que eu quero discutir com vocês mesmo, que foi tipo a base principal pra eu querer falar dessa parte com spoilers, é que no final deste arco todo envolvendo Star Wars e tudo mais, a gente tem a edição em que o Vader, ele quer criar a torre dele, né, a torre dele em Mustafar, e ele quer passar por um teste que vai conectar mais dele com o lado negro da força, por assim dizer, né? E é muito legal porque aí, nesse momento, a gente tem diversas referências ao Anakin, sabe? Então, o crescimento dele, nessas falas aqui, a gente tem falas que são as falas dos filmes, e é muito bonito. Só que aí me incomoda porque, tipo assim, por mim, é tipo meio que uma relembrança do passado. Então o Vader tá relembrando momentos do passado dele. Só que aí vem nessa parte aqui e a gente tem a Ahsoka. E aí eu gosto porque a gente tem a homenagem à Ahsoka como personagem, né? O lance dele treinando ela. Só que ao mesmo tempo que a gente tem isso, que é quando eles estão juntos, treinando juntos, a gente tem isso, que é a luta deles que acontece em Rebels. E do momento que se passa essa parte aqui de Mustafar, dá a entender que, pô, tá no começo do Anakin. Tipo assim, a luta dele contra a Ahsoka vai acontecer, tipo, uns 15 anos depois da Ordem 66. Porque aí ela já encontrou os Rebels, e a série Rebels se passa meio que, tipo, faltando uns 10, 5 anos pro Nova Esperança como um todo, né? Então, tipo assim,
ele viu o futuro? O que aconteceu nessa parte, entende? Tipo assim, porque eu achei que essa parte do lado negro dele era só uma conexão com o passado e o presente, não com o futuro. E aí quando vem essa hora, literalmente tem aqui as referências, mano, adorei as referências em relação à tradução, porque aqui, ó, Sky fora, que é como ela chama no dublado, e aqui, ó, abusada, que é como ele a chama no dublado. Tipo, eu acho que em inglês ele fala outra coisa, mas no dublado ele chama ela a Ahsoka de abusada. Então aqui eles colocam, e aqui a frase dela, ó, não sou uma Jedi, que é a frase mais marcante do universo, né? Então, enfim, eu fiquei muito me questionando o que é esse momento, porque aí meio que, pô, então ele sabe que a Ahsoka tá viva, sabe? Então pra ele não é tão surpresa quando ele descobre que ela tá viva, que ele descobre, entende? Ou será que pra ele levou como se isso daqui não fosse nada, ele esqueceu de tudo isso aqui depois que ele teve essa visão, entende? É isso que fica na minha cabeça. E aí por mim faz mais sentido ele ter esquecido ou algo do tipo, porque quando chega no final da visão, ele tem o final da visão aqui de que, tipo assim, mano, o Obi-Wan morre e o Palpatine morre também. E aí conecta, tipo, se você pensar, o Obi-Wan morre na Nova Esperança e o Palpatine é morto pelo Vader como um todo, né? Só que aí no final de tudo aqui, tipo, o Vader tem uma sensação de como se ele fosse conseguir tudo, como se ele fosse conseguir a Padmé e o sonho dele fosse realizado. Ele não consegue a Padmé, o lado negro da força meio que brinca com a cara dele aqui no todo, e aí no final, o Vader vê uma luz, ele vê uma luz à distância. E aí se você chegar perto dessa luz como um todo, gente, olha isso aqui, esse garoto aqui. O que vocês acham que esse garoto é, entendeu? Esse rosto, esse cabelinho aqui meio loiro. É o Luke, obviamente é o Luke. E aí na hora que ele vê, aliás, ó, aqui, ó, o sabre azul acendendo, tipo, a esperança. E aí quando acontece isso, o Vader é jogado e pronto, acaba essa visão, acaba esse momento. Então foi um negócio que eu fiquei assim, cara, o que foi isso? Ele viu um futuro? Então, ele teve visões que emulavam o tempo e o espaço de todas as eras, por assim dizer, porque é isso que eu não entendi. Essa foi uma que eu falei que, tipo assim, tem certas coisas que ficam respondidas e algumas coisas não ficam respondidas. Porque o Charlie Soule, ele brinca com umas coisas muito fora da caixinha em alguns momentos e não tem uma explicação 100% daquilo, de como aquilo, do que raios está acontecendo nessa merda, entendeu? Então eu fiquei, o que é? Porém, por mim, eu consigo comprar um pouco o fato de que talvez o Vader soubesse, porque, tipo assim, aqui, vamos supor, ele teve esse momento com a Ahsoka, ele falou, nossa, não aconteceu isso ainda, isso ficou na cabeça dele. E aí, quando você pega em Rebels, quando ele fala Ahsoka, quando ele se conecta com ela na nave, você vê que a expressão dele de falar não é tão, tipo assim, ah, meu Deus, Ahsoka, minha Padawan, não sei o que, é mais um, tipo assim, Ahsoka, finalmente chegou um momento, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu critico, eu não consigo criticar tanto. Eu fico, dá pra fazer uma passada de pano aqui e ter sentido. Até porque a fase do Charlie Soule foi escrita após a segunda temporada já. Senão ele não teria feito a referência, obviamente, né? Então, enfim. Fica aí na cabeça, uma discussão, né, em relação a isso. Eu gostei pra caramba desse momento, mas o resto do arco dele falando com outro cara, destruindo o robô, a forma como todo o lance pra construir a nave dele, foi interessante, mas não me pegou tanto, sabe? Igual os outros arcos que eu citei anteriormente. Mas enfim, essa última edição foi absurda, cheio de referência, cheio de fanservice. Eu fui ao delírio, vendo a Ahsoka então, principalmente. Mas aí quando eu vi a Ahsoka me quebrou a cabeça, entendeu? Mas aí quando eu vi o Luke eu fiquei muito feliz, não teve jeito. Na hora que ele vê ali, tipo assim, uma realidade onde talvez ele perdesse tudo e ele trouxesse trevas pro bagulho todo. Mas aí tem aquela luz, aquele fogo no final de tudo, acendendo o sabre azul. Meu Deus, como eu amo o Luke Skywalker, não tem jeito. Que personagem... Ah, a luz, a esperança do universo de Star Wars. Amo. Enfim, galera. É isso. É isso que eu tinha pra comentar em relação a spoilers dessa fase, desse quadrinho, de tudo isso escrito pelo Charlie Soule. Gostei muito da leitura, foi muito prazerosa e vou guardar com muito carinho na minha estante aqui de quadrinhos como um todo, né? Mas Star Wars vai ter ali a sua área só de Star Wars, junto com o Paul Dameron, que eu já trouxe aqui no canal, e até alguns outros que eu ainda não trouxe no canal e planejo trazer ainda assim, futuramente. Foi ótimo fazer essa meio que comemoração com vocês em relação ao May the 4th be with you, e eu espero que vocês não percam o vídeo da semana que vem, que vai ser em relação a uma discussão bem showzinha do universo de Star Wars cinematográfico como um todo. Enfim, muito obrigado por terem visto esse vídeo até aqui, agradeço quem ficou até o final, espero que não deixe de comentar se você leu a fase ou se você ainda não leu, o que você achou desses acontecimentos que eu discuti aqui também, é uma forma de... eu quero discutir sobre isso, então não me deixa no vácuo, pelo amor de Deus, comente aí e a gente se vê em um próximo vídeo de Star Wars ou um próximo vídeo de HQ, de série, de quadrinho, de filme, enfim, muitas opções aqui neste humilde canal. Valeu, que a força esteja com você, falou!